No mês de julho, a igreja no mundo inteiro se dedica especialmente a honrar e invocar o poder do preciosíssimo sangue de Cristo derramado pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero convidar você a viver também intensamente essa devoção, sobretudo nesse momento tão difícil que nós estamos passando na humanidade. Na verdade, com o passar do tempo, a igreja desenvolveu várias festas do preciosíssimo sangue, mas foi no século XIX que uma festa universal foi realmente estabelecida. Primeiramente, graças ao intenso trabalho evangelizador de São Gaspar de Búfalo, o conhecido apóstolo do preciosíssimo sangue, e também graças à ação de 3 grandes papas, sobretudo, começando por Bento XIV, passando pela decisão importante de Pio IX, que tem uma história muito linda por trás, até mais adiante chegar no Papa Pio X, que fixou o dia 1º de julho como a data de celebração do preciosíssimo sangue. Inclusive, no dia 30 de junho de 1960, ou seja, na véspera da festa do preciosíssimo sangue, o Papa João XXIII ele publicou a Carta Apostólica Indi Aprilis, que promovendo o culto ao preciosíssimo sangue de Cristo, e inclusive exortou os fiéis com uma frase muito forte, exortação, quando disse assim: reflitam no valor superabundantemente infinito desse sangue verdadeiramente preciosíssimo, do qual só uma gota pode salvar o mundo todo de toda a culpa. Uau! E é justamente isso que eu desejo fazer com vocês aqui nesse vídeo, ajudar você nessa reflexão. Pois embora após o Concílio Vaticano II a festa do dia 1º de julho foi removida do calendário litúrgico, uma missa votiva em honra do preciosíssimo sangue foi estabelecida, que pode ser celebrada no mês de julho e como também todos os meses aí do ano, tá? Então, por essas razões, é importante saber que o mês de julho é tradicionalmente dedicado ao preciosíssimo sangue. E os católicos são encorajados a meditar sobre o profundo sacrifício de Jesus e o derramamento do seu sangue para a salvação da humanidade. Mas é importante dizer que essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus sempre esteve presente na história da igreja desde os seus inícios. Sem dúvida, ela faz parte do próprio núcleo da espiritualidade cristã. Porque, na verdade, o próprio grande São João Batista ele já apresentou Jesus ao mundo dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Para nós entendermos o alcance dessa exclamação de João Batista e assim também compreendermos melhor a devoção ao precioso sangue de Jesus, nós temos que remontar rapidamente ao Antigo Testamento, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e livrá-lo das mãos do faraó. Naquela ocasião, se vocês lembram bem da catequese, sobrevieram 10 pragas sobre o Egito. Antes da 10ª praga, Moisés foi instruído por Deus a pedir que cada família dos hebreus sacrificasse um cordeiro e com o sangue do cordeiro eles aspergissem e molhassem os umbrais das portas e das janelas, porque naquela noite um anjo exterminador passaria ferido de morte todos os primogênitos da terra do Egito, mas somente as casas onde aquele sangue do cordeiro havia sido aspergido seriam poupadas. Então naquela noite os hebreus comeram a carne do cordeiro imolado, com pães ázimos, ervas amargas, e à meia-noite um anjo exterminador passou, ou seja, aconteceu a passagem do anjo exterminador que feriu de morte os primogênitos do Egito, e o povo de Israel foi poupado e libertado. Esse acontecimento ficou conhecido em hebraico como Pesach, que significa passagem. Em português nós chamamos de Páscoa. Esse evento pascal foi perpetuado para as gerações futuras e passou a ser comemorado todos os anos de forma muito solene. No entanto, a Páscoa instituída no Antigo Testamento, na verdade, era uma prefiguração, ou seja, anunciava aquilo que Cristo levaria à plenitude na nova e eterna aliança através do seu sangue redentor. Jesus é o Cordeiro Pascal.
Ele é o verdadeiro Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como que Jesus tirou o pecado do mundo? Como Ele nos perdoou? Derramando o seu sangue por nós na cruz. Por isso Ele é o Cordeiro imolado. Por isso que antes de entregar a sua vida por nós na cruz, Ele já antecipou essa entrega na última ceia, reunindo-se com seus discípulos para celebrar o quê? A Páscoa. E como o Cordeiro Pascal era comido na ceia judaica, ali naquela última ceia dos seus discípulos, Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, disse de si mesmo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. A cada Eucaristia, a cada Santa Missa nós participamos, esse acontecimento é atualizado. Nós podemos fazer memória diariamente desse sangue que foi derramado pela nossa salvação, meditando no mistério da paixão do Senhor. Pois esse sangue foi derramado efusivamente na Sexta-feira Santa da Paixão, enquanto Ele era chicoteado, espancado, coroado de espinhos. Esse sangue foi escorrendo do seu corpo ao longo do caminho até o Calvário, enquanto Ele carregava aquela pesada cruz. Esse sangue precioso verteu de suas mãos, de seus pés, em abundância, quando Ele foi pregado naquela cruz. Esse sangue, sobretudo, jorrou do seu peito, quando um soldado perfurou o seu lado com uma lança, do seu peito jorrou sangue e água. O peito de Jesus aberto na cruz é um manancial de salvação, como bem profetizou o profeta Isaías, dizendo: com alegria bebereis no manancial da salvação. Nós podemos beber desse manancial de vida e de salvação, que é o coração rasgado de Jesus na cruz. Assim como do lado de Adão dormindo nasceu Eva, do lado de Cristo dormindo na cruz nasceu a igreja. Dali nasceu os sacramentos da nova aliança, especialmente o batismo e a Eucaristia. O coração de Jesus é um manancial de vida e salvação. No entanto, como já dizia São Tomás de Aquino, bastaria apenas uma gota apenas do preciosíssimo sangue de Jesus para nós todos sermos redimidos. Mas Ele fez o quê? Ele derramou todo o seu sangue. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o sangue desse Cordeiro imaculado e bendito, nós não seríamos salvos. A humanidade não seria redimida. São João Crisóstomo, ele meditando profundamente sobre esse mistério admirável, ele diz assim: queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. No Êxodo capítulo 12, imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com seu sangue. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem o poder para libertar um homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir agora brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda para mais longe. Uau! Meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus, porque esse sangue foi aspergido sobre nós. É o sangue da nossa libertação. Por esse sangue nós somos libertos das garras do demônio e protegidos de todo o mal. A Sagrada Escritura é bastante clara nesse sentido. O próprio apóstolo São Pedro, na sua carta, ele diz que foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço pago pelo nosso resgate. A palavra precioso vem de preço. A palavra redenção significa comprar de volta. Diz respeito ao ato de você comprar um escravo. É a alforria de um escravo. Nós éramos escravos do pecado, de Satanás. Isso não é uma metáfora. Isso é uma realidade concreta. Nós éramos, pelo pecado, nós nos tornamos escravos de Satanás. Qual foi a moeda que nos comprou de volta? Foi o preço. Qual foi o preço que foi pago para o nosso resgate? Foi o sangue precioso de Jesus. Do Deus feito carne, feito homem para a nossa salvação.
Foi pago um preço extraordinário, um preço infinito, que revela o amor infinito de Deus por nós. E ao mesmo tempo mostra o quê? A realidade terrível dos nossos pecados. O pecado não é uma brincadeira, meus irmãos. O pecado é algo terrível, terrivelmente grave. É tão sério que custou o preço do sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, o Salvador do mundo, para nos perdoar. O pecado não é uma coisa à toa, é uma realidade terrível. Nós não sabemos o que significa o terror do pecado. Se realmente entendêssemos a profundidade de que o nosso pecado mereceu o preço do sangue do nosso Deus, nós tremeríamos diante dos nossos pecados, choraríamos de vergonha e arrependimento e clamaríamos a Deus a graça da conversão. Por isso nós precisamos meditar no mistério do preciosíssimo sangue de Cristo. Pois se um dia, aqui nessa vida, ainda na terra, recebermos de Deus a graça de contemplarmos e penetrarmos na grandeza do amor manifestado no derramamento do sangue do nosso Senhor, nós desmaiaríamos, extasiados de tanto amor. Veja o que São Pedro escreve na sua carta. Ele diz assim: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem mancha. Uau! Esse é o nosso valor. Não é um preço calculado com ouro, prata, dólar, euro, mas é o sangue precioso de Jesus. Esse é o nosso preço. Se queremos saber quanto Deus nos ama, basta nos meditarmos nessa verdade. O apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, ele nos diz assim, Romanos 5, versículo 8, mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora estamos justificados pelo seu sangue. Nós fomos justificados pelo seu sangue. O apóstolo João, na sua carta, eu não tenho tempo para pegar tantos versículos, diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, temos confiança, invoquemos sobre nós o poder do sangue redentor do Senhor. O livro do Apocalipse é o livro que mais nos mostra de maneira evidente a celebração desse sangue tão precioso. No capítulo 7 do Apocalipse, vai ser narrado uma visão de João. João diz assim, na visão dele: depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo, língua, conservavam-se em pé diante do trono e do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. De vestes brancas e palmas na mão. O que significa isso? Vestes brancas e palmas na mão. As vestes, a purificação. As palmas na mão, o símbolo da vitória. E eles bradavam em alta voz: a salvação é a obra do nosso Deus, que está sentado no trono, ou seja, o Pai, e do Cordeiro, ou seja, Jesus. Ou seja, a santidade não é em primeiro lugar uma obra nossa, é obra da graça de Deus, é obra de Deus. Os santos são santos porque eles foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, João nos viu. Nós também fazemos parte desse povo eleito, que podemos lavar e purificar nossas vestes no sangue de Jesus. Eu poderia trazer aqui inúmeras passagens, sobretudo do livro do Apocalipse, para mostrar essa solene liturgia celeste que exalta o poder do sangue de Jesus. Por exemplo, no Apocalipse, no primeiro capítulo, já começa assim, dizendo: Jesus, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados o seu sangue. Que maravilha, meus irmãos. Mas, sem dúvida, um dos capítulos mais emocionantes é o capítulo 5, onde o apóstolo João tem uma bela visão, onde eu vou narrar e tentar explicar rapidamente para vocês. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, João diz: eu vi também, na mão direita do que estava sentado no trono. Quem que é esse? O Pai.
Eu vi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livro é esse? Esse livro é o símbolo de todos os decretos divinos sobre a história. E ninguém podia tocar nesse livro. Continua dizendo João, mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciãos me falou, não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém. Ele venceu pela sua morte e ressurreição. Ele é o vencedor. Então, continua dizendo, João, eu vi no meio do trono um cordeiro de pé, como que imolado. Quem que é o cordeiro de pé? O cordeiro é Jesus. Por que ele está em pé? Porque ele morreu, mas está ressuscitado. Ele veio e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono, ou seja, do Pai. Ele pegou o livro. São imagens do Apocalipse. Ele pegou o livro. Quando ele recebeu o livro, olha a corte celeste, o que ela faz? A corte celeste, descrita aqui, os animais, os anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. O céu se dobrou, se prostrou diante do cordeiro que pegou o livro. E eles começaram a cantar um cântico novo, versículo 9, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus ao preço do teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. E começa a dizer depois, digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Meus irmãos, adoremos também nós o Cordeiro de Deus imolado. Adoremos o sangue redentor de Jesus, nos prostremos diante dele como toda a corte celeste o faz, e reconheçamos o sangue que nos remiu, que nos lavou, que nos perdoou, que nos deu a vida nova. Eu quero aqui fazer das minhas palavras, as palavras de São João Crisóstomo, meditando nesse mistério profundo, sobretudo quando a gente comunga do corpo e sangue de Jesus na Eucaristia. Ele diz assim, nós saímos daquela mesa como leões expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe e o amor que ele teve por nós. Esse sangue de São João Crisóstomo, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo. Com ele, Cristo redime a igreja. Tal pensamento de São João Crisóstomo, tal pensamento deve refrear as nossas paixões. Até quando, com o efeito, ficaremos apegados ao mundo presente, às coisas desse mundo? Até quando ficaremos inertes, insensíveis? O coração empedernido? Até quando ficaremos paralisados? Até quando deixaremos, ou seja, descuraremos de pensar na nossa salvação? Até quando? A festa do preciosíssimo sangue é para isso, é para pensar no preço da nossa salvação. E São João continua dizendo, Crisóstomo diz, até quando nós vamos deixar de pensar na nossa salvação? Reflitamos sobre os bens que o Senhor se dignou nos conceder. Sejamos-lhe gratos por eles, por tão preciosos bens. E glorifiquemos o Senhor, diz São João Crisóstomo, não somente com a fé, mas também com as nossas obras. Com uma vida santa, com uma vida de conversão diária, com uma vida renovada. Meu irmão, minha irmã, se essas palavras tocaram o teu coração, se essas palavras tocaram a tua alma, as fibras mais íntimas do teu ser, reflita, mergulhe agora, pare nesse momento agora, dobra teu joelho onde você estiver
e clame o sangue precioso de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Peça para Ele lavar e purificar você de todo o pecado. Peça, implore a graça da conversão. Medite no amor infinito do Senhor por mim e por você. Mergulhe nesse mistério insondável. Que preço que foi pago para o meu resgate. Que amor infinito. Que amor infinito do meu Deus por mim. Para pagar tão alto preço para a minha salvação. Medite nisso. E se você não foi tocado com essa mensagem, mais ainda você deveria implorar essa graça. Sabe por quê? Porque nossos corações estão talvez endurecidos, empedernidos, indiferentes. Nós precisamos implorar a graça a Deus, sermos tocados pela sua palavra, pela mensagem do seu Evangelho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero terminar fazendo esse convite. Durante esse mês de julho, de maneira especial, mergulhemos nesse mistério do sangue de Cristo. Eu vou colocar aqui junto com esse vídeo também, se for possível, a ladainha do sangue precioso de Jesus, onde nós podemos invocar o poder do sangue precioso. Algumas outras orações, na internet tem várias delas, eu vou colocar aqui algumas junto com esse vídeo para você. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de invocar diariamente esse sangue que protege a gente do mal, do maligno, do inimigo. Esse sangue que protege a gente, cada um de nós, de tantos e tantos perigos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que Deus abençoe você.